Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje nós estamos na nossa segunda aula do nível Basic, tá bom? Perfeito, então vamos abrir aí o nosso arquivo, onde vocês vão encontrar o PowerPoint que eu enviei por e-mail, junto com o link para esse vídeo e mais uma folha de exercícios. Hoje a gente vai aprender sobre, ou relembrar, aquele verbo que é muito famoso, muito falado na escola, que é o verbo to be. Por que ele é tão falado, ele é tão famoso? Primeiro que é um verbo muito importante, ele é o verbo que é considerado a base do idioma inglês, ele é utilizado em várias situações e ele é o único verbo que vai mudar 3 vezes. Todos os verbos em inglês eles mudam apenas 2 vezes, eles mudam uma vez para o singular e uma vez para o plural ou terceira pessoa, dependendo do verbo. Então, o verbo to be ele muda 3 vezes, porque ele tem uma conjugação pro I, uma conjugação para he, she, it e uma conjugação para you, we e they. Então, aqui nós temos o famoso verbo to be, ele muda bastante, né, quando ele é conjugado, porque quando ele tá no infinitivo, ele é to be, né, ser ou estar. Quando ele conjuga, ele muda completamente, ele vira am, is e are. Então vai depender da pessoa, né? Mas os verbos em português, eles são muito mais difíceis porque eles mudam com muito mais frequência. Se a gente fosse usar o verbo to be, por exemplo, em português e fosse conjugá-lo, ficaria assim: eu sou, você é, tu eres, eles são, ele é, nós somos, vós sois. Então muda muito. E em inglês, tendo os verbos que mudam só 3 vezes, já é uma grande vantagem, né? Já é bem bacana. Então eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai fazer aquele esquema que você lê na sequência, tá bom? Então a gente começa com I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ele está, ou pode ser isso também, que é usado para objetos, coisas e animais. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E o they are, eles são, eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Tá bom? Então, aqui já li todos. A gente vai ver aqui que o verbo are, ele é utilizado para o tempo para quando tiver no plural. Mas quando você é, tem o are. Sim, porque o you não muda. O you, ele vai ser you are no plural e no singular. Então, você é e vocês são vai ser escrito do mesmo jeito, tá bom? You are pode ser tanto você é ou você está, quanto vocês são ou vocês estão. Ele não muda, tá? Se você der uma olhadinha, você vai ver que eles são iguaizinhos. O it, né, a gente normalmente fala que pode usar para animais, mas quando é um animal de estimação, a gente tem um carinho por ele, normalmente a gente chama de ele ou ela, né? Não chama de isso. Então, muitas vezes você vai ver alguém chamando um cachorro, ele, ela, tá? Então, vai depender muito da pessoa. Então, primeira coisa é a pronúncia, tá? Quando a gente vai falar I am, a gente tem que juntar os lábios para fazer o som do M. Então, é I am, tá bom? You are, tem que fazer esse som are. He is, né? Não é he, é he. He is, she is, it is. Ou pode ser it is. Também porque o T muda o som pro R, tá? Em inglês. We are, ok. You are, ok. They are. T-H-E tem som de D, tá bom? Então aí é they are. Ok? Tudo certinho? Então vamos lá, agora eu vou ler em inglês devagar e aí você vai repetir logo depois, tá bom? Combinado então? Vamos fazer isso. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok?
Deu para repetir? Fechado? Muito bem, então esse é o verbo to be, o verbo super famoso da língua inglesa. Aí nós vamos agora pro slide número 3, tá? Que são as datas. Nós temos aqui Days of the Week, que são os dias da semana, e temos os Seasons of the Year, que são as estações do ano. Então vamos começar aqui com os dias da semana. A gente tem segunda-feira, que é Monday, terça-feira, que é Tuesday, quarta-feira, que é Wednesday, quinta-feira, que é Thursday, sexta-feira, que é Friday, sábado, que é Saturday, e domingo, que é Sunday. Então, aqui no sábado também acontece aquela troca do som, né? O T fica com som de R. Então, em vez de Saturday, fica Saturday. Não que falar Saturday seja errado, mas é como a gente tá estudando inglês americano, é assim que eles pronunciam, ok? Muito bem. Aí a gente tem aqui a segunda-feira, que escreve com O, mas tem som de A, né? Que é Monday. Terça-feira, Tuesday, tá? Não pronuncia o E. Tuesday, não é Tuesday, tá, gente? Tuesday. Quarta-feira, Wednesday, a gente não pronuncia a letra D. Então não é Wednesday, é Wednesday. Quinta-feira tem que colocar a língua no meio dos dentes, não confunde com terça, tá? Então, quinta-feira é Thursday, tá? Então, se você falar Tuesday, vai ser terça, então é Thursday, para não confundir, tá? Já pensou você convida alguém para ir na sua casa na quinta-feira e você tá esperando ele na quinta, aparece na terça? Então tem que falar o dia direitinho para não dar confusão, né? Então Friday, né? O I fica com som de I, Friday. Sábado, Saturday, o T fica com som de R. E domingo, Sunday, o U fica com som de A, Sunday. Muito bem. Vamos lá repetir então? Agora só em inglês. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok? Fechado. Vamos para estações do ano agora. Seasons of the year. Você vê que esse of, o OF, não tem som de OF, tá? Ele fica com som de OV. Então é of. Ok? Seasons of the year. Perfeito? Vamos lá. São 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, quando é verão aqui, no hemisfério norte, onde fica os Estados Unidos, a Inglaterra, a maioria dos países que falam inglês, é inverno. Então, é tudo ao contrário, né? Quando a gente tá numa estação aqui, lá eles estão em outra. Então, a gente começa aqui com primavera, que é spring. Depois, verão, que é summer. Inverno, winter. E outono, fall. Ok? Então, spring, summer, winter, fall. Agora eu vou falar mais uma vez, bem devagar, para você poder repetir. Vamos lá. Spring, summer, winter, fall. Deu certo? Maravilha! Agora a gente vai para o slide número 4, que está falando dos meses do ano, tá bom? Os 12 meses do ano. Então eu vou ler português e inglês e depois só inglês pra gente continuar fazendo aquele esquema. Eu falo, você repete, fechado? Vamos lá. Então, janeiro é January. Fevereiro, February. Março, March. Abril, April. Maio, May. Junho, June. Julho, July. Agosto, August. Setembro, September. Outubro, October. Novembro, November. Dezembro, December. Ok?
Então, agora eu vou ler só os meses e você lê e você repete na sequência, tá bom? Vamos lá. Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Agora aqui embaixo tem uma informação que você não precisa prestar muita atenção dessa vez, na próxima aula vai estar falando com mais detalhes, tá bom? É só como é montado os dias em inglês. Então, em inglês, primeiro vem o mês, depois o dia e depois o ano. Então, se a gente for escrever 2 de junho de 2020, a gente escreve junho 2 e 2020. Por que tem aquele ND ali? Porque em inglês os dias do mês, eles falam como em forma ordinal, né? O que é ordinal? São aqueles números que indicam ordem, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, para eles é dia 1º de junho, 2º de junho, 3º de junho, 4º de junho, 5º de junho, ok? E assim por diante. Então, sempre vai ser um número ordinal. Por isso que vai ter aquele ND, porque é o final de como se escreve segundo. Então, em vez de ser o número mais a bolinha e o tracinho, que a gente coloca em português para dizer que é primeiro, segundo, terceiro, lá eles colocam o número mais o final da forma dele escrita. No próximo slide a gente vai ver todos os números ordinais e aí você vai entender do que eu tô falando, tá bom? Então a gente tem aqui o example June 2nd, 2020. Essa é a maneira de falar essa data. Muito bem. Aí saímos do slide 4 e vamos direto para o último slide, que é o slide número 5. Ordinal numbers, que é os números que indicam ordem, tá bom? Os números ordinais. Eles são, alguns vocês vão ver que são muito parecidos com os números regulares, né? O primeiro e o segundo, ele vai ser bem diferente, então tem que prestar bastante atenção, mas os outros eles vão lembrar bastante. A maioria das vezes é só acrescentar o TH que dá aquele sonzinho de né? E aí tem que treinar a língua para falar direitinho. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem o primeiro, que é first. Então eu quero escrever primeiro, eu não quero escrever, né? Quero colocar só o número, então eu vou colocar o 1 e o ST, que são as duas últimas letras de first. É sempre assim que vai ser o número e as duas últimas letras dele na forma ordinal, tá bom? Então a gente tem o primeiro que é first, o segundo que é second, o terceiro que é third, quarto fourth, quinto fifth, sexto sixth, sétimo seventh, oitavo eighth, nono ninth, décimo tenth. Então, você vê o 10 é só acrescentar o TH, o 8 só precisou acrescentar o H porque ele já termina com T, o 7 foi acrescentar o TH, o 6 foi acrescentar o TH, então a maioria é só acrescentar o TH. Só que tem alguns que mudam, então a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Mas só por conta da hora de falar. Porque dificilmente a gente vai escrever por extenso o número ordinal, né? Normalmente a gente vai colocar o número e aí o finalzinho da forma dele escrita. Só tem 4 maneiras de terminar um número. Ou ele vai terminar com ST, ou ele vai terminar com ND, ou ele vai terminar com RD ou com TH. TH é a maioria dos números terminam com TH, então normalmente quando você vira um número ordinal, ele vai ter aquele TH pequenininho lá em cima, tá? Então paramos no décimo, né? Vamos continuar aqui no 11º. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Então, você vê que os números aqui do
O 11 só acrescentou o TH, do 13 até o 19 só acrescentou o TH também. Então é só falar o número e colocar a linguinha no meio dos dentes. O 12º, ele só trocou o VE pelo F, então vai mudar um pouquinho do som, vai ficar 12th, mas fica bem parecido também. E a gente foi até o 20, né? 20th. Aí o 21º é 21st. Como que fica agora, né, pra eu dizer 21º? Em inglês, só vai mudar o segundo número. O primeiro número, ele vai ficar igual. Então, 20 vai ficar igual e só o primeiro que vai mudar, que vai ficar original. Então, 20 fica 20 mesmo, 20. E aí, 21º, 21st. Se eu quiser dizer 23º, 23rd. Se eu quiser dizer 55º, eu vou colocar o número 50, 50, fifth. Então, é só o segundo número que muda, ok? Deu pra entender? Então, vamos lá. Aí, a gente continua aqui no 30, que é o 30th, 40, que é o 40th, 50, 5th, do 60, 60º, né? Vocês estão me entendendo, né? 6, na posição 70, 70th, 80º, 80th, 90º, 90th, centésimo, 100th, 101º, 101st. Então, vai seguir a mesma lógica. O 100 vai ficar com uma forma normal, né? E o primeiro que vai mudar para a forma ordinal. Se fosse 100º, 21º, ia ficar 121st. Então, o 20 também não ia mudar, só ia mudar o último número. E assim por diante, tá bom? É assim que funcionam os números ordinais. Muito bem, como são muitos números, eu não vou pedir para você repetir todos, porque é meio chato. Mas, só para você ter uma ideia e ir treinando seus... Aqui, linguinha no meio dos dentes, eu vou pedir para você ler comigo até o número 10, tá? Até o 10º. Fechado? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Ok? Maravilha! Então, aqui a gente já acabou com o PowerPoint. E nós vamos abrir a nossa lista de exercícios. Da aula 2. Só para vocês entenderem o que eu vou pedir para vocês fazerem em casa de exercício, tá bom? O primeiro exercício é para você completar as frases com o verbo to be correto. Como que eu vou saber qual que é o verbo to be correto? Então, você tem uma frase que começa com I. Qual o verbo to be que vai com I? Aí você completa ali. Aí você tem uma frase que começa com o nome de uma pessoa. É uma pessoa só. Então, seria ele. Qual que é o verbo to be que vai com ele? Aí você tem uma frase que começa com o nome de duas pessoas. Aí você vai ver, duas pessoas são eles. Qual o verbo to be que vai no eles? Aí é só completar, tá bom? Am, is ou are. Fechado? Deu pra entender? Qualquer dúvida, a gente resolve no dia da aula, tá bom? Perfeito, então a gente vai aqui pro exercício número 2, que são algumas perguntas. Tá? Aí a primeira pergunta é: What day of the week is this? Que dia da semana é? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Então as respostas aqui tem que ser todas em inglês, tá? Claro. Então, que dia da semana é? Você vai colocar o dia da semana em inglês, dia que você tá fazendo esse exercício, tá bom? Quando é seu aniversário, você vai escrever a data por extenso em inglês, ok? What's your favorite season?
qual a sua estação favorita, você vai responder em inglês, né? Summer, winter, fall, spring. Estação do ano, né? E o D é quando é o aniversário da sua mãe. When's your mom's birthday? Do mesmo jeito, escreve ele por extenso, tá bom? Em inglês, bonitinho. Aí, passando do exercício 2, nós vamos pro exercício 3. Read this text and make a similar one about yourself. Lê esse texto e faça um similar sobre você. E olha só que legal. Você usa esse texto como base, tá? E todas as informações que você vai precisar trocar, que são pessoais, elas estão escritas, elas estão sublinhadas. Então você vai preencher tudinho com as suas próprias informações. Então a gente tem um texto aqui que começa: Hi, my name is. Então, oi, meu nome é. Aí você coloca seu nome. But my friends call me Jessie. Então aí, se você tiver um apelido, você coloca, né? But my friends call me. Aí o seu apelido. I am 14 years old. Então, ao invés de 14, você vai colocar a sua idade de verdade. And I'm from Seattle, United States. Então, ela falou que é de Seattle, Estados Unidos. Aí você vai colocar sua cidade e o seu país. My mom's name is Karen. Então, o nome da minha mãe é... Aí vai trocar Karen pelo nome da sua mãe. And my father's name is Steven. Troca o nome Steven pelo nome do seu pai. I don't have brothers or sisters. I am an only child. Então, no caso da menina do texto, ela não tem irmãos ou irmãs. I am an only child, ela tá dizendo que ela é filha única. Então, se você tiver irmãos ou irmãs, você fala I have one brother, I have one sister. Então, você coloca o número de irmãos ou irmãs que você tem e, se possível, coloca o nome deles também, tá bom? Se você for filho único, então você faz igual o que ela escreveu aqui, tá bom? Aí, continuando, my favorite color is purple. Então, minha cor favorita é roxo. Então, se você tiver uma cor diferente, você troca o purple pela sua cor favorita. My best friend's name is Blake. O nome da minha melhor amiga é Blake. Se você... Aliás, aí você coloca o nome do seu melhor amigo no lugar de Blake. And we study at Soundview School. E nós estudamos na escola Soundview. E então, aqui no caso, elas estudam juntas, né, na mesma escola. Você troca Soundview pelo nome da sua escola. Se você estuda numa escola diferente da sua melhor amiga, aí você pode colocar I study at, aí o nome da sua escola, and she studies at, ela estuda, aí o nome da escola da amiga. Since kindergarten. Então, elas estudam juntas desde o jardim de infância. Aí você vai trocar pela... Se vocês estudam juntas, você vai trocar o kindergarten pela série, né? Pela série que vocês começaram a estudar juntas. Ou se vocês não estudam juntas, você nem coloca essa informação, tá bom? Now we are in 9th grade. Então, agora nós estamos no 9º ano. Aí você troca pela série que você tá. My birthday is in January. Então, meu aniversário é em janeiro. Troca pelo mês do seu aniversário. Which is winter, que é inverno. Aí você troca pelo mês do seu... a estação do ano que é durante o seu aniversário. Time here, né? Is winter time here. Então, é a estação de inverno aqui. The people I love the most in the world are my mom and dad. Então, as pessoas que eu mais amo no mundo são... Aí ela escreveu minha mãe e meu pai. Você pode colocar igual ou você pode colocar se tiver o nome de outra pessoa, que não seja sua mãe e seu pai. Tá bom? E aqui embaixo a gente tem um vocabulário. Então, todas essas palavras no texto que você tá vendo em vermelho, tem a tradução aqui embaixo no vocabulário, tá bom? Pra você não ficar perdido e não ter que ficar olhando toda hora o vídeo pra poder entender o que tá escrito, tá bom? A gente tem esse vocabulário de ajuda. E por hoje é só, então a aula fica por aqui.